principalmente a nossa convidada, fonoaudióloga Cristiane Bineroli. É um prazer ter você conosco, trazendo tantas informações na noite de hoje, tantos ensinamentos. A fonoaudióloga Cristiane, ela é fundadora da Clínica Detecta, e clínica que existe desde 1998. A Cristiane é especialista em audiologia e mestre em distúrbios da comunicação. E é uma grande alegria o Colégio Santo Ângelo firmar essa parceria com essa profissional especialista que tem tanto a nos ensinar, que realmente participará de um projeto muito lindo, né? Um projeto de estimulação da fala. A fonoaudiologia, ela é conhecida principalmente por ter profissionais da fala, e como a fala é importante para o ser humano, não é mesmo, Cristiane? Ela é realmente necessária. E na infância, o desenvolvimento da fala precisa de atenção. Precisa de atenção da escola, atenção dos pais, das famílias, dos especialistas, e por isso que o Colégio Santo Ângelo, ele trabalhará um projeto com a educação infantil até o segundo ano do ensino fundamental, com essa estimulação. Então, a profissional Cristiane Bineroli, além de a cada 2 meses se reunir com os pais, explicando o andamento do projeto, das atividades, ela também se reunirá com as professoras destes segmentos, né? Propondo atividades de estimulação, acompanhando estas atividades. Por isso que eu digo que esse ano será um ano muito especial, não é mesmo, Cris? Bem-vinda! Passo a palavra a você. Obrigada. Estão ouvindo bem? Tá, né? Então, boa noite a todos. De início, eu gostaria de agradecer o convite da Ciona. Para a gente é um prazer estar aqui participando desse projeto. Um projeto que vai ser muito legal. Eu acho que vai realmente trabalhar de uma maneira geral com a parte de conhecimento, que nem a gente está fazendo hoje aqui. Acho super importante a gente estar informando tudo de uma maneira geral, como se desenvolve a fala, o que é o normal para cada faixa etária, a importância da audição nesse processo, que os pais estejam a par de todos esses conhecimentos também, aqui a gente vai também tirar dúvidas que vocês possam ter aí no chat, conforme vocês vão colocando as dúvidas, a gente vai parando aqui a nossa conversa, vamos falar assim, é mais uma conversa do que uma palestra, né? Então eu paro para poder responder sempre que for necessário. A gente está à disposição na Clínica Detecta também, como a Ciona falou. Hoje nós contamos com 8 fonoaudiólogas. A gente trabalha na área de audiologia e na área de terapia. Nesse momento de informações aos pais, a gente vai falar com todos esses pais que a Ciona comentou, de toda essa faixa etária, e também vai ter o momento que vai ser para os professores. Então, com os professores, a gente vai fazer um treinamento para uma estimulação, tudo que pode ser feito a nível escolar, como que pode ser trabalhado com todos esses alunos em escola. Essa estimulação, ela tem um valor incrível quando a gente para pensar que quando a escola faz parte e ajuda nesse processo, com a criança bem estimulada, a gente está trabalhando a prevenção. Muitos dos casos que poderiam estar com problemas a nível de precisar uma avaliação completa, precisar de uma terapia semanal, com uma estimulação correta em casa e na escola, a gente pode evitar essa necessidade de precisar ir para um tratamento. Então, esse é o nosso objetivo, passar conhecimento e auxiliar na parte escolar, o que a escola pode fazer na área da fonoaudiologia para auxiliar e prevenir problemas que possam ser evitados na parte de fala. Então, eu acho que eu posso já ir compartilhando aqui a tela.
Qualquer dúvida, deixa eu só ver se já vai abrir aqui. Não abriu a tela para mim. Será que tem algum outro lugar que eu preciso apertar? Deixa Um eu ver aqui para minutinho, Cristiane, já estamos indo aí para lhe auxiliar. tá já. E o bacana desse momento, né, Cristiane, é que é uma Pode vir. conversa onde os pais também poderão fazer perguntas, você estará disposta a explicar, então será uma Sim, conversa também com a participação dos pais. isso. Então, eu vou começar conversando, falando aqui, mas assim, vocês podem estar fazendo as perguntas no chat e a gente vai esclarecendo no decorrer, tá? Então, assim, a ideia é passar esse conhecimento e estar tirando qualquer dúvida que possa vir surgindo em relação à fala, em relação à audição. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre audição e sobre fala, tá? Então, quando a gente inicia um ano escolar, né, eu sou, aliás, inclusive é importante colocar, eu sou mãe também, né, tenho 2 filhos, meus filhos já estão com 22 e 19 anos, passei por várias expectativas, cada mudança de ano, cada mudança de série, de uma maneira geral, a gente cria algumas expectativas do que vão aprender, como que vai ser, se eles vão passar por esse período bem, ou se eles vão ter mais dificuldades ou menos, mais professores, menos professores. Então, essa expectativa que se cria de uma maneira geral para os pais, ela passa também a ficar um pouco difícil para os alunos, né? Então, assim, um ano novo sempre vai ter desafios novos, vão ter dúvidas novas, mas o que eu acho mais importante desse projeto, que na área da fonoaudiologia, a escola, eu posso garantir que a escola está sendo muito parceira dos pais nesse processo, passando esse conhecimento e podendo estar também auxiliando os professores a fazerem parte desse processo para estar estimulando e melhorando, assim, o desenvolvimento da fala de todos os alunos. Quando a gente fala em linguagem oral, quando a criança começa a falar, é sempre importante pensar na audição. Então, quando a audição está normal, a fala pode ser estimulada. E a partir de quando se dá isso? A partir da 20ª semana de gestação, a criança já está com a audição íntegra e formada, ouvindo os sons na própria barriga ali da mãe, quando a gente fala para colocar músicas calmas, para ficar tranquilo em relação aos sons, não ter nenhum barulho muito alto, é porque o bebê está, assim, ouvindo, ele tem capacidade, inclusive, de reconhecer os sons da voz do pai ou da voz da mãe. É por isso, porque a partir da 20ª semana, todo ouvido está íntegro e formado no bebê. A partir do momento que o bebê nasce, ele vai ter, a gente chamando ali de recém-nascido, ele vai ter reações reflexas ao som. Essas reações reflexas pode ser considerado um susto mesmo, quando emite um som muito alto, e ela vai se desenvolvendo, vai tendo experiências auditivas de acordo com os meses vão passando, e chega a fala. Quando eu falo assim, com quantos meses, qual a idade normal para começar a falar? A gente sempre fala 1 ano, 12 meses, 11 meses, mas ele aprendeu a falar, e quando ele começou a falar? Ele começou a falar com 12 meses, mas ele aprendeu a falar com 12 meses? Não. Ele aprendeu a falar durante os 12 meses de vida, em que ele teve as experiências auditivas, para que ele pudesse começar a emitir sons e começar a falar. Então, como que se dá essa audição, né? O sistema auditivo como um todo, ele é dividido em ouvido externo, médio e interno. O ouvido externo, ele vai até aquela membrana cinza ali onde está o tímpano. Quando a gente escuta, o som passa pelo conduto auditivo externo, vibra essa membrana timpânica até chegar no ouvido interno. Essa imagem, ela mostra aquele tubo maior azul ali, por exemplo, que é onde a gente liga, a ligação que a gente chama de tuba auditiva, é onde a gente faz o link mesmo, a ligação entre o nariz e o ouvido. Por isso, muitas vezes, quando a gente está com a criança, principalmente quando está com o nariz congestionado, congestiona o ouvido e fica com a audição um pouquinho rebaixada. Dentro, uma parênteses aqui agora um pouquinho, dentro desse projeto que a gente está desenvolvendo aqui na Escola Santo Anjo, do Colégio Santo Anjo, a gente vai ter outros 2 momentos que é de triagem.
a escola está dando a oportunidade para os pais de realizarem a triagem auditiva na própria escola. O pai que tiver interesse, a criança vai estar podendo realizar a triagem auditiva na escola. No segundo semestre vai ter a triagem de fala, que eu vou falar um pouquinho mais a seguir. Mas a gente vai estar podendo avaliar se a criança está com a audição normal e se está com alguma secreção por causa de gripe ali no ouvido médio que tem que ser tratado. Otites e alterações do ouvido médio causam uma diminuição auditiva, uma privação auditiva, uma perda leve que pode estar interferindo na aprendizagem. Por isso a importância da gente estar cuidando bem desta audição, tá? O sistema auditivo como um todo, existem vários exames para avaliar. Então, a impedanciometria, que muitos já ouviram falar, e a audiometria, são dois exames mais comuns. A audiometria média e audição, a impedanciometria via ouvido médio. Dentro da impedanciometria, tem a timpanometria, que é um teste que vê se tem secreção, se depois de uma otite, por exemplo, a criança ficou com alguma alteração auditiva. E aí, cada região do sistema auditivo tem um exame específico para avaliar. Isso, no caso, quando precisa de uma avaliação mais completa. Tá? Então, quando a gente fala na linguagem, como que a linguagem vai começar a surgir, vai começar a aparecer? Os primeiros, o que é a linguagem? Esse som com significado, né? Ela é desenvolvida no dia a dia, nesses 12 meses de experiência auditiva, e a gente pode ensinar, não é ensinar propriamente dito, mas a gente pode estimular. Então, se a gente tem a estimulação auditiva em casa, ela vai estar estimulando que a criança queira também emitir esse som. E isso, quando eu falo assim, que são os 12 meses de experiência auditiva para que se dê o início da fala, é em todos os sentidos. A gente não pode cobrar da criança que ela saiba o que é pé, o que é mão, se ela não escutar. Por exemplo, quando ela for tomar banho, a mãe fala, vamos lavar o pezinho, agora o pé, agora a mão. E isso vai fazendo que esse som passe a ter significado. E isso significa estimulação. Então, a gente pode sim estimular essa linguagem para que ela ocorra em tempo hábil, tá? E para pensar no desenvolvimento normal, como que ele seria? Aqui tem um resumo de como seria desde bebê recém-nascido, de pequenininho ali, até 1 ano e meio. De 0 a 6 meses eles vão se assustar, os sons, como eu falei, são reações reflexas, começam a reagir à voz, vira os olhos e a cabeça em direção ao som. Inclusive, primeiro, eles buscam o som lateralizando. Então, se você emitir um som do lado, ele vai virar e vai procurar. Se você falar o nome dele, ele vai começar a procurar, porque ele está vendo o som lateralizado. Depois para cima, para baixo e depois na diagonal. Aí, 7 a 15 meses, começa a responder ao próprio nome, entende palavras simples e vai evoluindo. Aliás, essa palavra evoluindo e evolução, eu vou falar bastante aqui hoje. Quando eu coloco ali de 7 a 15 meses, responde ao próprio nome. Ah, mas se meu filho não responder ao próprio nome com 10 meses, ele deveria ser com 7? Entre 7 a 15, não existe um atraso. O que existe é o cuidado com a evolução disso. Então, por exemplo, se ele com 8 meses, 10 meses, começa a responder ao próprio nome, aí no decorrer dos 9 meses, 10 meses, começa a entender mais palavras, o importante é que ele vá tendo a evolução disso. Não precisa ser exatamente no X meses cada parte dessa faixa, desse desenvolvimento normal da fala. Aí, 15 a 18 meses, já começa a identificar partes do corpo, utiliza algumas palavras já corretamente. Lógico, palavras simples, não com fonemas difíceis, principalmente o R, você vai deixando de lado, tá? Vai esperar um pouquinho para isso acontecer, vou falar um pouquinho mais para frente sobre o R ali para vocês. E o que pode interferir nessa faixa etária de 0 a 18 meses? O que faz com que a criança possa ter algum atraso nesse desenvolvimento da fala? Alterações fisiológicas ou neurológicas, lógico, prematuros, não exija muito, eles têm um tempo hábil para poder falar. Se uma criança começa a falar com 12 meses e meu filho é prematuro, ele tem 1 ano e 2, 1 ano e 3, ele ainda não fala, não precisa se preocupar. Prematuridade, existe um atraso um pouquinho maior nesse momento também, tá? Alterações frequentes do ouvido médio, como eu comentei,
Esse ouvido ele vai estar obstruído quando ele estiver com otite, com secreção, vai ficar o som um pouquinho mais baixo, mais difícil para a criança ouvir. Isso pode afetar um pouco o desenvolvimento da fala também. Uma privação auditiva mais importante por algum outro problema maior. E a falta de estimulação. Então, assim, o que pode estar interferindo, como a gente estava comentando, a privação auditiva, né, e a falta de estímulo. A falta de estímulo nessa faixa etária, ela está muito relacionada com o início da vida escolar. Muitos casos chegam na clínica e perguntam: eu estou pensando em colocar na escola, mas eu não sei se eu coloco na escola, mas ele está com dificuldade para falar, então acho que eu vou esperar um pouquinho. Eu falo: não, se ele está com dificuldade, se você está sentindo que ele está um pouquinho atrasado, aí sim que você tem que colocar na escola. A escola é um estímulo importantíssimo, principalmente hoje em dia, que infelizmente muitos pais não ficam, né? Vamos dizer assim, nem meio período às vezes com a criança pela necessidade de trabalho, enfim. Aí quem fica não faz a estimulação que normalmente um pai faria, ou não é treinado para isso, porque também a gente pode ter uma pessoa que ajude a cuidar, mas que faça essa estimulação. Mas a escola não se compara com nenhum outro estímulo. Eu sempre falo que a criança, quando ela está junto com outras crianças, ela é estimulada naturalmente a fala. Nem que seja quando eu falo brincando que quando eles estão com um carrinho ou algum amigo pega o carrinho, aí ele tem que falar não é meu, nem que seja para falar não é meu, ele precisa emitir um som, ele precisa emitir um som com significado, e isso faz com que essa estimulação na fase escolar e na escola seja assim importantíssima, principalmente para quem tem uma dificuldade, para quem já está, os pais já começam a perceber que a criança está muito quieta, que a criança não está emitindo som, que não está falando muito. E essa imagem aqui nessa faixa etária também acho bem importante, que é a chupeta. Normalmente, quando eu estou falando em palestra, eu faço uma pergunta que eu não sei se eu vou conseguir fazer isso, se a Ana me disse se daria ou não, ou até no próprio chat. Por exemplo, hoje, se eu perguntasse para todas as pessoas que estão nos assistindo aqui agora, se o seu filho usou chupeta, sim ou não? Talvez se a gente pudesse fazer uma enquetezinha rápida, quantos usaram chupeta desses que estão aqui hoje ouvindo a gente? Será que a gente tem condição de fazer isso, Siona? Eu vou dando continuidade aqui, eu vou falando, mas se puder, eu acho que seria legal, se Tem puder sim, colocar. é só colocar ali no chat Por que enquanto tá empatado aqui, Cristiane. Por enquanto tá empatado sim ou não. Vou ver quem Ótimo. vai ganhar aqui. Vou dar uma olhadinha e vou avisando. Eu acho super, super importante, porque todos são pais, né? Como pais e mães, como eu também, e essa dúvida vem quando a gente está naquele momento, principalmente do primeiro filho, que a gente tem, acho que a mesma quantidade de dúvida que a gente tem nesse momento é a quantidade de palpites, de opiniões, mesmo sem a gente pedir, né, que falam, faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo, e aí vem mais dúvida ainda, né, porque quanto mais falam para a gente o que deve ser feito, mais dúvida a gente fica, mais confusa a gente fica. A chupeta, eu vou falando um pouquinho enquanto elas vão vendo ali a quantidade de que usou chupeta e a quantidade de que não usou chupeta. Cristiane, já Como para que te tá? adiantar aqui, tá bem empatado, bastante dizendo que sim, alguns só para dormir, alguns só até 2 meses. E olha que interessante, tem uma mãe que falou que não usou, mas chupou o dedo. E teve uma mãe aqui que relatou pra gente que não usou nenenzinho, mas agora com 1 ano e 2 meses está pedindo para usar. Deve ver algum coleguinha, alguma coisa aconteceu. Foram os comentários mais diferentes que apareceram aqui. Ótimo. Então, assim, eu costumo dizer que na fonoaudiologia existem duas linhas muito bem divididas, assim, sabe? Que é as fonoaudiólogas que dizem que deve usar chupeta e as fonoaudiólogas que dizem que não deve usar chupeta. Como vocês pais, pelo jeito ali tá meio a meio, também na fonoaudiologia acaba sendo meio a meio. Eu costumo falar também que as fonoaudiólogas que dizem que não deve usar chupeta são geralmente fonoaudiólogas que não são mães ainda, que não foram mães ainda. Porque a gente tem que admitir, sim, que
a chupeta, quando a gente usa a chupeta, calma a criança. Quando a gente vai usar a chupeta, a criança fica mais calma. E que isso é bom para todo mundo, para a criança, para a mãe. E, mas não é bom para a fala, não vai dar respiração oral, porque vai ficar muito com a boca aberta. Não, não necessariamente. Como tudo, nada que é em excesso é bom. Então, a chupeta em excesso também não é bom. Mas o uso da Peraí. chupeta... Entrou uma fala ali, mas acho que já cancelaram. Então, assim, o uso da chupeta, ele não é errado. Ele é errado quando usado em excesso. Então, eu acho super importante, inclusive, o uso da chupeta. A gente pode fazer da chupeta uma via de estimulação. A chupeta, quando ela é usada no momento certo, quando ela é usada quando vai fazer a criança dormir, ou quando a criança está chorando, você poder usar a chupeta como uma estimulação, por exemplo, de pôr e tentar tirar a chupeta da boca, a criança segurar e a gente brincar falando para segura, segura, segura. Isso, você está fazendo um exercício muscular dos órgãos fonoarticulatórios, por exemplo. Então, a chupeta não é importante? Ela pode ser uma via de estimulação. Agora, mas o meu filho está com 3 anos, quase 4, e não quer tirar a chupeta. A chupeta está errada? Tá errada. Então, assim, não existe o certo ou errado de usar ou não usar, mas usar da forma correta é super importante. Então, tem que tirar, sim, a partir de 2 anos, 2 anos e pouquinho. Como tirar? Começa a não comprar chupeta nova. Começa a sumir com todas. Olhar embaixo do sofá, que às vezes está lá uma chupeta que ele vai, a hora que você tirou, ele achou uma chupeta pronta. Regride e volta tudo de novo. Tem que ser estratégico na hora de tirar, mas precisa tirar perto dos 2 anos e meio. Segunda coisa, não dormir, como está ali na imagem, não dormir com a chupeta. Dormiu, acalmou, tira a chupeta, fecha a boca para fazer a oclusão do lábio e tira a chupeta do lado. A criança não precisa ficar sugando a chupeta o tempo inteiro e segurando a chupeta enquanto está dormindo. Então, assim, resumindo, pode, deve, tranquilo, desde que não passe de 2 anos, 2 anos e meio. Saber tirar na hora certa, não dormir com a chupeta e usar a chupeta como uma estimulação, eu sou super a favor. Meus filhos usaram, inclusive, não tiveram nenhum problema em relação a isso. E quantos desses pais agora, de vocês aqui, que usaram e que os filhos de vocês também não têm problema? Então, assim, ou se tem, não é por causa da chupeta. É, talvez, um fator que possa vir a agravar se já passou de 2 anos e meio e ainda está com a chupeta, tá? Se a chupeta está sendo usada fora do prazo durante o dia, tem criança que fica com a chupeta 3, 4 horas por dia, também não dá. Usa um pouco para dormir de manhã, usa um pouco para dormir de tarde, usa um pouco quando está com dor, quando está resfriado, começa a tirar um pouquinho, tira, vai brincar, dá uma disfarçada, vai tirando. Então, assim, nada exagerado não vai causar nenhum problema, não. Se teu filho hoje tem dificuldade para falar, não ache que é porque você colocou a chupeta. Tem outras várias causas que a gente tem que pensar, tá bom? Se tiverem alguma dúvida, podem ir perguntando, tá? E a amamentação? A amamentação, ela está diretamente relacionada à audição. É super importante pensar que se você deixar o bebê amamentando, mesmo pequenininho, muito deitado, muito abaixado a cabeça, o bebê tem que ir até o peito quando é uma amamentação com a mãe, e não a gente ir até o bebê, porque o bebê numa posição horizontal, a estimulação não é feita da maneira correta e o ouvido pode estar sendo afetado. Muitas otites têm a ver nessa faixa etária por causa da amamentação da forma errada, tá? E quando está na mamadeira? Não furar o bico, às vezes a mãe fura porque acha que ele não vai pegar a mamadeira, fura demais, corta o bico. O bebê tem que sugar para vir o leite e fazer a deglutição. Isso tudo é um estímulo a exercícios dos órgãos fonoarticulatórios. Para a criança poder conseguir falar com 1 ano e meio, ou conseguir falar lá com 4, 5 anos sem troca na fala, não é lá que agora ele está com troca na fala. Ele está com troca na fala, qual o motivo disso? Porque não estimulou não só isso.
Às vezes, na fase que ele tinha que estimular, na sucção, na amamentação, por exemplo, ele não teve. A mamadeira estava com o bico tão grande que não conseguiu fazer a estimulação correta para fazer esses exercícios que são feitos, sim, na amamentação, e não só nela. Depois dela, se a gente parar para pensar, quando iniciar uma alimentação pastosa, quando iniciar uma alimentação sólida, lembra que eu falei que eu ia falar bastante da palavra evolução? A gente precisa evoluir no que a gente quer que a criança aprenda também. Fazer um parênteses aqui, sobre quando a gente fala de bicicleta, é uma comparação que é da mesma forma. Existe uma janela fonológica, que é a janela para a gente desenvolver a fala. Da mesma forma que existe para o equilíbrio, para a gente aprender a andar de bicicleta e vários outros aprendizados que a gente tem que ter, principalmente na fase infantil. A bicicleta, por exemplo, normalmente a gente já está tirando a rodinha lá por volta de 6 anos, até às vezes antes. A criança que andou antes, ela tem mais equilíbrio um pouquinho mais cedo, e a gente pode já ir tirando a rodinha e tentando estimular a bicicleta. Se a gente não tirar a rodinha e não aprender a andar de bicicleta com seus 6, 7, no máximo 8 anos, o que vai acontecer? Se vocês têm algum filho que não aprendeu com 6, 7 anos a andar de bicicleta, vou dizer que vai ficando cada vez mais difícil. Por quê? Porque aos 6, 7 anos, no máximo 8, a gente está com uma janela de período de desenvolvimento do equilíbrio. E isso é igualzinho com a fala. Se atrasar a fala, fica mais difícil depois. Se a gente for aprender a andar de bicicleta ou ensinar alguém a andar de bicicleta com 15 anos, como que vai ser? Muito, garanto, muito mais difícil. Além de que o tombo fica mais alto, né? Mais doído, porque a bicicleta vai ser maior. Então, assim, é a mesma coisa. Se existe uma estimulação, quando o recém-nascido quer a gente falar, conversar, se ele fizer o balbucio, que é aquele som sem significado, a gente tem que repetir, imitar. Todos os sons que o bebê faça, isso já é uma estimulação. Conforme ele vai crescendo e evoluindo, tudo que puder ser feito com estimulação, não é só com som, mas também com estimulação de sucção, da alimentação na forma correta, da hora correta. Isso que vai desenvolver a fala. Não é chegar, que a gente fala assim, chegar numa certa idade, olha, ele já sabe falar o pé, onde está o pé, já sabe falar e mostrar onde está a mão. Olha o que ele aprendeu essa semana. Cadê o pé, fulaninho? O pé, ele pega o pé. Ou a mão, ele pega a mão. Ele aprendeu naquela semana? Não. Ele aprendeu durante o tempo de experiência auditiva e de estimulação que ele foi exposto para que ele consiga chegar nesse momento e consiga falar o pé com o significado de saber o que é o pé, por exemplo, tá? E o desenvolvimento normal da fala nessa faixa etária de 2 a 3 anos, como que é? Entende perguntas já aos 2 anos, forma sentença simples, já emite mais de 270 palavras. Com 3 anos, isso vai evoluindo e começa a utilizar verbos mais simples, mas começa. Localiza som automaticamente, já se abrir uma porta, ele vai escutar, ele vai ver para ver quem está chegando, e assim vai acontecendo essa estimulação. Quando a gente para pensar assim, mas meu filho faz isso tudo, mas fala tudo errado. Ok, é para ele falar tudo errado, não tem problema nenhum. O que é errado é nós, pais, falarmos errado com ele. Enquanto ele estiver com 2, 3 e próximo aos 4 anos, ele pode falar errado, ele deve falar errado. Quanto mais ele falar, mais ele está se exercitando. O que não pode é o pai não dar o modelo correto. Então, por exemplo, falar girafa, e o pai falar isso, a girafa. Não, o pai tem que falar isso, a girafa. Precisa corrigir? Não. Não é o momento de corrigir com 2 a 3 anos, mas passar o modelo correto. Isso é super importante. Enquanto ele fala errado, nós falamos correto. Se tiver o modelo correto, vai chegar o momento certo que ele vai falar correto também, tá? Então, não achem bonitinho a fala errada. Deixe que fale, não precisa corrigir. Mas vocês não, só eles podem, tá bom? E o que interfere com 2... Cris,
Oi, Que legal, desculpa até atrapalhar. Tem uma mas perguntinha aqui do Rony. Ele pois não. pergunta se desenhos no celular, TV, tablets e outros vão atrasar a fala. Qual a tua percepção? Não, eles por si só não atrasariam a fala e não atrasam a fala. Mas, por exemplo, isso, o desenho em si, usar o tablet, usar, é igual a chupeta. É a mesma visão que eu tenho da chupeta, não exagerar. E usar a favor, é a mesma coisa. Não exagerar e usar a favor, você pode usar essas, vamos dizer assim, todas as telas, de uma maneira geral, como um estímulo. Se você estiver vendo, muitas vezes, olhando junto, vendo junto, olha, que cor que é tal coisa? Amarelo, isso, amarelo. Olha, que legal, o que que ele vai fazer agora? E fazer perguntas e ir conversando. E o que ele fez primeiro? Olha, o que que ele brincou primeiro? O que que ele brincou depois? Então, assim, ele não, nenhuma tela por si só vai atrasar o desenvolvimento da fala. O que vai atrasar é ficar muito tempo em tela sozinho, só vendo, sem emitir som. Porque a tela, a estimulação auditiva que ela também traz, ela traz a estimulação visual. Se não for exagerado, tudo bem. Se for um pouquinho de manhã, um pouquinho de tarde, e usar isso como estímulo é super legal. Não é errado, não. Agora, deixar lá, deixar sozinho, deixar com a tela, ele não vai trocar a fala, trocar a conversa. E essa troca, ela é super importante. Volto a dizer, não precisa estar falando correto, mas precisa emitir som. O bebê precisa emitir o balbucio e a criança lá com seu 1 ano e meio, 2, 3, precisa estar estimulando, sendo estimulada para que possa emitir som com significado, tá? Entendi, Esclareci? Cris. Que bacana. E a Flávia, a mãe do João Pedro, ela comentou que o filho tem 2 anos e ele fala a palavra simples, porém, ele ainda não desenvolveu a fala com frases. E ela pergunta se isso é normal. Ele fará 3 anos agora em julho. Cris, é normal não falar frases ainda? Não, não é normal. É Flávia que falou essa frase? Flávia. Tá. Oi, Flávia, tudo bem? Então, Uhum. ele deveria já estar começando a falar assim, sentença simples. Quando a gente fala sentença simples, eu até voltei aqui para você poder ver. Quando a gente fala sentença simples, é frases bem curtas mesmo. É menino ou menina, será? Mas enfim, se for menino, por exemplo, vamos jogar bola, jogar bola, duas palavras juntas, a gente já pode considerar como uma sentença importante para ele falar. E um fator importante, ele está assim um pouquinho atrasado. Se ele já vai, quando mesmo que ele vai fazer 3 anos, Siona? Ela escreve que ele fará em julho, 13 de Tá, julho, é um menino, João Pedro. tá, João Pedro. É, ele tá, não chega, não dá para dizer que está atrasado, porque ainda tem tempo de agora até julho para ele começar a emitir essas frases. Entra aí aquela fala que eu falei da evolução. Se ele falar uma sentença bem pequena, uma que seja, é, duas palavras que sejam juntas, começa a dar estímulo positivo no sentido de ver que ele falou o quero água, totalmente errado, não tem problema, pode falar quer água, pode. Mas isso é uma sentença. E estimular que, nossa, que bonito, muito bem, vou pegar água. Mas assim, às vezes a criança aponta, às vezes a criança fala água, não dá. Tenta estimular um pouquinho mais, tenta forçar um pouquinho mais. Mas se ele chegar, vamos dizer assim, de agora, que a gente está em março, nos próximos 30 dias, mesmo você tentando estimular, e você não vê a evolução disso, você não vê que pelo menos ele está falando mais palavras, e algumas sentenças com duas palavrinhas juntas, aí já dá para você fazer uma avaliação mais completa dele, tá? Se você vê evolução de agora para frente, nem qualquer que seja, uma evolução pequena, que você está vendo que, o mês, fique atenta. Tipo assim, em março, quando a fonoaudióloga foi lá na escola, eu falei para ela que ele não estava falando sentença nenhuma. Agora, em abril, final de abril, ele começou, beleza. Mas aí em maio ele tem que estar melhor, em junho ele tem que estar melhor.
porque ele está um pouquinho atrasado, mas não quer dizer que precise uma avaliação. Se ele chegar com 2 anos e 10 meses, vamos dizer assim, sem falar nenhuma sentença, aí é importante uma avaliação com uma fonoaudióloga. Se a gente, por exemplo, tiver nesse momento, não sei exatamente ainda, a gente não tem agendado, quando a gente vai estar na escola fazendo essas triagens, a gente pode identificar ali o que está dentro do normal e o que precisa de uma avaliação completa. E o legal da triagem escolar, seja a triagem auditiva como a triagem de fala, a gente vai poder, sem precisar os pais precisarem levar até a fonoaudiólogo, dentro da escola, essas dúvidas que vocês possam ter, isso aqui é normal, não é? Será que eu preciso levar para fono ou não? A gente vai separar o que precisa de uma avaliação completa, que fugiu na faixa etária normal, do que não precisa, está dentro do padrão normal, a gente vai dizer está normal. E aí a mãe vai ficar tranquila. Só que nunca esqueçam dessa palavra evolução, tá? Então, assim, ele está atrasado ou não está atrasado? Ele está um pouquinho atrasado, mas é a hora de você avaliar se ele vai ter a evolução nos próximos 3 meses, tá bom? E o interessante, Cris, é que nós da pedagogia entendemos também que os meninos eles têm um desenvolvimento diferente das meninas. O tempo dos meninos também é um tempo diferente, né? E a mãe É. Flávia, ela escreve aqui que ele já está iniciando, né? Tanto Então, é tudo bem. que ele fala já o carro da mamãe. Então, ele já começou esse processo. Já que ele fala essa sentença, tenta estimular que ele fale várias vezes essa sentença, para ele também acostumar que ele está conseguindo ter uma comunicação com uma frase, não só com palavra. Todas as vezes que você estiver no carro, que você for ver o carro, e aquele ali, o que que é? Ah, o carro da mamãe. Para estimular que ele faça isso várias vezes, para ele se sentir capaz, para mostrar para ele que ele é capaz de estar fazendo isso. Então, assim, eu acho que está tudo bem. Não precisa se preocupar, não. Vá vendo a evolução nos próximos meses. E qualquer dúvida que se tenha também nesses casos, se a gente não vai estar aqui nesses momentos, nesses primeiros meses, fazendo essa triagem de fala, talvez seja a primeira triagem auditiva e depois a de fala. Se quiser entrar em contato comigo na clínica, a gente tem um WhatsApp lá disponível para a gente também esclarecer as dúvidas que possam surgir, tá bom? Depois a gente pode passar no final também, E tá? Cris, a Regiane, ela tem uma dúvida. Ela quer saber com quanto tempo a criança começa a falar o R. Eu vou falar mais um pouquinho mais para frente. Quando eu chegar ali nos 4 anos, eu vou falar um pouquinho sobre o R. Acho que falo depois. Pode ser, Jane? Pode ser, Siona? Pode ser. E a Isabela, ela comenta que sempre quando ela fala para dizer mamãe, a fala é papai. Então, isso tem a ver com fono, ou tem a ver com emocional, ou tem a ver que o papai agrada mais. Olha, primeira coisa, tem que dar parabéns para o pai nesse momento aí. Porque assim, ó, não necessariamente tem a ver que o pai agrada mais ou não. Mas é muito raro isso acontecer, não porque gosta do pai ou gosta da mãe. O natural seria a mãe, e não é porque fica mais tempo com a mãe só, não é só isso. Quando eles nascem, eles ficam muito mais com a gente, é natural, depende da gente para amamentação e tudo mais. E aí, quando a gente fala assim, nossa, mas tem que falar mamãe, tem que falar mamãe, com tanto que a gente fala que tem que falar mamãe, quando a mãe é muito preocupada com isso, infelizmente o que acontece é o contrário, fala papai primeiro e fala mais a palavra papai. Mas assim, por que que é mamãe? Porque a gente fala muito, vamos mamar, vou dar mamar. Olha quantas vezes a gente fala pro recém-nascido, vai mamar, é a hora de mamar, agora eu vou dar mamar, eu vou dar banho, depois eu vou dar o mamar. Depois que ele mamar, eu vou tomar banho. Quantas vezes ele escutou a palavra, o som da palavra mamar? E aí a gente também, como estamos amamentando, vamos falar, venha com a mamãe agora para mamar. Tudo isso é estímulo, gente. Tudo isso é estímulo auditivo. E por que que o pai vem depois? Porque o papá, a alimentação a nível de papá, que a gente usa o nome papá, é depois. Mamar é antes, concordam? Então, assim,
é natural que seja mamar e depois papar, porque a gente estimula primeiro com mamar e depois a gente estimula com papar, no caso do papai, tá? Perfeito, Cris. E a Michele também pergunta se tem alguma relação entre o desenvolvimento da fala e a alimentação. Ela comenta até que tem um filho de 1 ano e meio e ainda não come, mas já fala umas 5 palavrinhas, né? Então, qual a relação do desenvolvimento da fala com a alimentação? 100% relacionado, porque assim, quando a gente fala que a amamentação, ela se relaciona com o estímulo que a gente faz na amamentação, com o estímulo que a gente faz da língua, do lábio, de toda a musculatura que a gente chama desses órgãos fonoarticulatórios aqui, da bochecha. Conforme eles vão crescendo, eles precisam que esse estímulo vá sendo dificultado, entre aspas. Então, não adianta mais ficar só no líquido. Vem o pastoso, vem a maçã, vem o sólido. Por quê? Porque a gente precisa estimular esses órgãos de maneira diferente conforme eles vão ficando mais velhos. A mastigação é um exercício super importante. Se demorar para colocar alimentação pastosa e sólida, vai sim faltar estímulo nesse momento. Então, assim, vocês começam a perceber que, e não tem muita data certa, idade certa, essa de 1 ano e meio, por exemplo, tudo que vocês puderem introduzir em alimentação, que o pediatra libere, que vai introduzindo, já vão perguntando, já vão questionando, para o pediatra principalmente, porque cada fase é uma fase. Eu não gosto de colocar assim, a alimentação pastosa tem que iniciar com essa idade, e a sólida com essa idade. Se eu falo isso, existem pessoas com prematuridade que não podem ainda iniciar, então perguntem para o pediatra, mas sempre se antecipem a isso. Então, eu já posso começar a pastosa? Qual tipo de pastosa ele já vai conseguir comer? Eu já posso começar a sólida? Isso vão perguntando a cada visita ao pediatra e vão começando a introduzir sempre o quanto antes você imaginar. Não se acomodem na mamadeira. A criança que demora para mastigar, se a gente pega uma criança na clínica hoje com atraso de fala, com seus 3 anos, a gente faz na anamnese, né, no questionário inicial com os pais, a gente pergunta com quantos anos andou, com quantos anos falou as primeiras palavras e com quantos anos iniciou a alimentação sólida. Geralmente, a criança que tem atraso na fala, o que a gente escuta é assim, eu tentava, mas ele não queria, daí eu sempre dava papinha. Então, assim, ficou no pastoso por muito tempo. Não exige mastigação, não vai mastigar. Sem mastigação, aquele órgão que está pronto para ser estimulado, ele vai estar piorando, ele vai estar parando no tempo, ele não vai estar sendo estimulado, e ele pode sim afetar lá na frente o desenvolvimento da fala, tá? Cris, e a fono pode auxiliar nessa dificuldade de introdução alimentar? Pode, a gente tem vários pacientes na clínica com recusa alimentar, inclusive, e a gente tem lá, quando eu falo que tem 8 fonoaudiólogas, a gente tem as fonoaudiólogas que trabalham com a audição e tem as fonoaudiólogas que trabalham com a terapia. Então, a gente já marca a avaliação e pode marcar uma avaliação com orientação ou tratamento quando é o caso, mas assim, a gente já marca com a fonoaudióloga específica que sabe tratar isso. Então, ela ajuda a queixa, vamos falar assim, que procura muita gente, é recusa alimentar. A fonoaudióloga ajuda, sim, na recusa alimentar. Eu tenho uma fonoaudióloga que trabalha com a gente lá, que trabalha muito bem a parte de recusa alimentar, e hoje posso dizer que a gente tem uns 5 a 10 pacientes só nessa área, só com essa dificuldade. Entendi, Cris. E eu tenho uma pergunta aqui também, rapidamente. Criança de 1 ano e 4 meses e somente fala P para chupeta, má para mamar, não fala nem mamãe, nem papai. E a mãe, Só. ela ouviu falar que o ideal são 20 palavras para 1 ano e 4 meses. Como que está essa situação dessa criança? Então, pelo que você falou, ela está só com monossílaba, né? Isso que é o ponto importante. Ela pode ter vários sons com significados, mas só monossílaba. Ela já podia estar com, você falou, a falar mã, a falar pá, todos os exemplos que você deu é só com monossílaba.
Então, assim, ela tem que, a estimulação que eu orientaria para a mãe fazer em casa mesmo com a criança, é pegar várias imagens, por exemplo, eu ia falar barco, mas tem o R, que nós vamos conversar um pouquinho mais sobre o R depois, não esqueci, Rejane, se não me engano, vou falar sobre o R, fica aí, espera aí. Então, por exemplo, pegar a gente tem na clínica, por exemplo, cartões, ou até brinquedos mesmo, com imagens de objetos de sílabas. A criança que está falando só monossílaba e precisa desenvolver, brincar com ele com vários objetos, várias imagens de objetos que sejam de sílabas. Vamos supor até mesmo o barco. Ele vai falar bar, essa criança, provavelmente. Depois de muito, olha o barco, cadê o barco? Daí primeiro ele vai apontar, vai reconhecer a imagem ao som que a mãe está falando. E aí depois ele vai falar só o bar. Aí depois vamos brincar que ele só vai pegar o barco se ele falar baco, se ele vir para dissílaba. Então, é estimular com imagens, com objetos, com dissílabas. 1 ano e 4 meses poderia já estar emitindo sons com dissílabas. Mas, assim, não precisa ficar preocupado, assim, porque às vezes uma criança com 1 ano, com 12 meses, fala várias dissílabas, e o meu filho tem 1 ano e 4 e não fala nenhuma, só fala algumas poucas palavras monossílaba. O ponto é, eu identifiquei isso, essa mãe identificou isso. E se ela está questionando é porque ela já comparou com algum outro e viu que o outro fala um pouquinho mais. Nesse momento, o outro fala um pouquinho mais. Às vezes, o dela está demorando um pouquinho, talvez entrou na escola depois desse que já está falando um pouquinho mais, mas em algum outro momento, principalmente dependendo da estimulação, ele, que tem 1 ano e 4 meses e falava menos, ele vai começar a falar mais sentenças mais rápido do que esse aqui. Então, assim, deem tempo ao tempo, desde que mantenham a estimulação e percebam a evolução. Cada dia que passa está mais difícil da gente ficar cuidando, observando, prestando atenção. Quando a gente vê, a gente já está em março, daqui a pouco abril. Entendo que isso é difícil, principalmente nas mães que trabalham. E quando isso acaba acontecendo, se vocês estão sentindo isso, comecem a escrever. Então, assim, a gente está em março, escrever um pouquinho sobre como que ele está, o que ele está falando agora. Então, colocar lá em março, como ele está, o que ele está falando, abril, finalzinho de abril, como que ele evoluiu. Se vocês perceberem essa evolução do que vocês estão escrevendo, é sinal que está tudo bem. Se março para abril, maio está tudo igual, aí é complicado, tá? Aí precisa, sim, uma avaliação completa com uma orientação mais específica para o caso, tá bom? Eu vou seguir aqui. Então, assim, o que interfere 2 a 3 anos, porque a gente tem pouco tempo. O que interfere de 2 a 3 anos é o estímulo, que eu falei, o início da vida escolar e, às vezes, algumas patologias associadas, tá? Tem dúvida? Tá normal? Não tá normal? Será que meu filho está dentro do normal? Não? Pensa nessa palavrinha básica ali, que é evolução, tá? Tá tendo evolução? Escreve, acompanha, beleza. Não tá? Vou fazer uma avaliação com o fonoaudiólogo. Ou a Clínica Detecta vai estar no Colégio Santo Anjo, vai fazer a avaliação daqui a 1 mês, daqui a 2 meses, depois a gente vai orientar, informar certinho quando vai ser. Então, eu vou esperar, vou fazer essa avaliação para eu ver se eu vou encaminhar para uma fono tratar ou não. Lembra que eu falei dos órgãos fonoarticulatórios? Essa respiração bucal ali, ela pode interferir causando otite e causando dificuldade para fala, sim, porque ali o lábio vai estar hipotônico, ou seja, ele vai estar flácido, sem força, tá? E a oclusão dentária também é muito importante, gente. Fiquem atentos a isso, tá? O que acontece muitas vezes, que a gente observa muito, interposição lingual. Quando a criança fala afim, coloca a língua para frente ou para a lateral. A gente chama de sigmatismo ou ceceio. Essa hipotonia muscular da língua, a língua é um músculo, ela fica flácida e ela vai muito para frente sem a gente conseguir firmar para emitir os sons. A gente precisa, em alguns casos, intervir e fazer exercício. Algumas dessas estimulações nós vamos trabalhar com os professores e os professores também vão trabalhar com os filhos de vocês aqui na escola, tá? Para fazer uma estimulação, para trabalhar a nível de prevenção.
mas em casa também é importante vocês estarem observando isso, tá bom? A língua tem que ter força, e ela é forte, ela é um músculo forte. Se não tiver uma oclusão boa e a língua estiver escapando pela frente, ela vai empurrar o dente, tá bom? Aqui algumas alterações de fala, que o atraso da fala em si, ele pode provocar uma troca, um termo que era usado antigamente, chama-se dislalia, ou distúrbio articulatório. Às vezes a criança não tem necessariamente troca, mas ela tem distorção do som. Isso é também um cuidado que a gente tem que observar. Por exemplo, fala vidro, o R do encontro consonantal. Vou falar um pouquinho sobre o R agora aqui para vocês, tá? Esse R, ele é o mais difícil, porque se parar para pensar, a gente tem que empurrar a língua no céu da boca, bater lá em cima, vibrar e descer. Então, ó, vidro. Tentem fazer para vocês verem como que é. É muito difícil, tem que ter força na língua para fazer. A pergunta da Rejane, é normal até que idade a criança ter troca no R? Existe o R, que eu vou dar um exemplo do R do carro, rato. Esse é o mais simples de falar, mesmo assim, às vezes a criança tem troca. E eu vou falar do R do vidro, do preto, do branco, desse do encontro consonantal que a gente chama. Ele é mais difícil e é o último a ser adquirido. Normalmente, por volta dos 4 anos até 4 anos e meio, até o R do encontro consonantal a criança tem que ter. Algumas fonoaudiólogas esperam até 5 anos para dizer que tem alguma alteração. Eu orientaria vocês, pais, completou 4 anos, tem troca no R, fala girafa. Oi. Acho que abriram o microfone, mas vou continuar aqui para a gente não perder o tempo. Então, assim, por exemplo, a criança fala girafa, isso é troca do R pelo L. Só que a criança está com seus 4 anos e meio e está falando girafa, girafa. Ele faz uma distorção, ele está saindo do lã para ir por ã. E está com 4 anos e meio, ok. Mas ele não pode ficar com essa distorção por muito tempo. Se até 4 anos e 10 meses, eu já consideraria troca a ponto de tratar. A partir de 4 anos, já ficar atento com isso. Mas o R mais difícil, que é do encontro consonantal, até dá para esperar seus 4 anos e meio, tá? Esclareci ali, Rejane? E ali, ó, a gente vai falar nos próximos momentos o que é disfonia, quando é considerado rouquidão, disfemia, que é a gagueira. Só vou dar um spoiler aí do próximo que a gente vai conversar. Quando a gagueira é fisiológica, existe uma gagueira fisiológica que não é ainda patológica, geralmente por volta dos 2 anos, tá? Ela existe por uma fase que a criança está desenvolvendo a fala e vocês pais têm que cuidar muito, todos os familiares, para que essa gagueira fisiológica, entre aspas, normal para a idade, não se transforme em patológica, tá? A gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso num próximo momento. Esse slide é para lembrar, assim, que o reforço positivo, que animar para a criança quando ela está sentindo dificuldade para falar, estimular que ela veja que ela está evoluindo também, é super importante para que a gente possa estar esclarecendo, assim, que a criança falando, ela se comunicando, ela vai tendo ganhos com isso também. Ela vai conseguir se comunicar, é importante para a vida dela também, para o que ela quer, porque ela está com sede, porque ela está com sono. Tudo que ela falar, respeitem, escutem, tenham paciência para ouvir, olhem no olho e sempre deem um reforço positivo para ela, tá? Eu tinha pensado em deixar uns 5 minutinhos para a pergunta, se precisasse mais alguma, Ciona, mas se você quiser que eu foque mais em algum assunto que tenha vindo mais pergunta, estou à disposição. Então, Cris, as perguntas que foram feitas aqui, você respondeu, inclusive você foi bem detalhista nas respostas, e sabe que o fato de nós nos encontrarmos mais vezes, a cada 2 meses, nós termos essa reunião com os pais, também fará com que nós possamos nos conectar, ver a evolução das crianças com essas atividades que vão ser desenvolvidas bimestralmente. Acredito que os pais também terão muita liberdade, caso precisem de uma avaliação, o teu de áudio. procurarem você, né?
Cris, na tua Aham. clínica, você está muito à disposição e é uma relação bonita que começa agora com o Colégio Santo Ângelo, com as famílias, com os professores, com os alunos. Então, eu acho que valeu muito essa reunião de hoje, esse momento com as famílias e as perguntas que foram feitas também. Percebi que os pais ficaram muito à vontade com esse trabalho e vamos juntos colhermos os frutos, né, dessa parceria tão bonita que os nossos alunos poderão ser beneficiados. Eu agradeço muito, Cris. E se você fosse deixar um conselho, nós estamos com 134 famílias aí, que conselho você deixaria como uma profissional especialista a todos os pais e mães que estão nos acompanhando? Eu acho que a palavra mais importante é perceber essa evolução, estar atento a essa evolução. Eu sei que no dia a dia de hoje a gente trabalha, os pais trabalham, mas se percebem que passou o tempo, não percebi isso acontecer, não sei se isso aconteceu, mas às vezes durante o dia lembra de alguma coisa, anota. Tô achando que ele está falando com muita frequência esse som errado. Vou anotar, às vezes anote na sua agenda mesmo, porque lá vai ter a data que aquilo aconteceu. Então, assim, fiquem atentos e aproveitem essa oportunidade, porque o que a escola está fazendo é uma oportunidade de passar conhecimento para vocês, pais, vai estar passando para os professores dos seus filhos. Vamos estar em outros momentos, nesse momento não vai ser único e pontual, vai ter outros que vocês vão poder estar esclarecendo no decorrer de hoje, até o próximo evento, a próxima conversa que a gente vai ter, vão anotando, porque vocês podem estar perguntando e estar esclarecendo aqui comigo no próximo momento que eu vou estar aqui. Desde já, muito obrigada para todos que tiraram um tempinho para estar aqui com a gente. Eu acho que só pelo tempo que vocês tiraram para estar escutando, vocês já são pessoas com um conhecimento maior na área, e isso já vai fazer muita diferença para a vida dos filhos de vocês. Parabéns por estarem aqui, inclusive. E para a escola também, com a iniciativa que eu acho super válido, super importante, que é uma forma de estar trabalhando na prevenção. Eu acho super importante, tá bom? Muito, Muito muito obrigada. obrigada. Muito Obrigada a obrigada você. também e obrigada a todos que nos acompanharam. Um grande abraço e uma ótima noite.